reviravolta agora. Flamengo bota Gerson na justiça. Vamos falar sobre isso. Bruno Henrique vira réu. Essa e várias outras notícias aí do Flamengo. Você que tá aí, torcedor rubro-negro, dá aquela moral de sempre. Se inscreva no canal. Achando o sino da notificação. Deixa o teu like. Se inscreveu, se não se deixa o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Torcedor rubro-negro, rapaz. Que Aeroflá memorável a torcida do Flamengo fez ontem na cidade do Rio de Janeiro. E, cara, com a presença em massa do torcedor raiz, do torcedor povão, tive a oportunidade de fazer uma transmissão memorável na Pedrão RNTV, em conjunto com a Flazoeiro TV, Mauro Santana, Litoral News, entre outros canais. Foi uma coisa assim espetacular. Fiquei bastante cansado, acabei dormindo. Acordei praticamente agora para fazer esse vídeo aqui para vocês, por isso também que o vídeo não saiu às 5 da manhã, mas tá saindo cedo, de qualquer jeito, aqui para você, torcedor rubro-negro, né? Tô aqui em Atlantic City. O Flamengo chega hoje à cidade de Nova Jersey, né? Um voo bastante longo, 9 horas e lá vai fumaça de voo, 10 horas de voo mais ou menos até Nova Jersey, que fica no norte do mapa dos Estados Unidos. E a gente vai repercutir um pouco desse Aeroflá em relação ao Bruno Henrique e outras situações. O Flamengo divulgou a lista dos atletas relacionados para o Mundial de Clubes. A gente tem a presença de Agostinho Rossi, Léo Nanete, Matheus Cunha e Diogo Alves, não Diego Alves, o nosso ex-goleiro, mas Diogo Alves, da base do Flamengo, como os 4 goleiros selecionados. Entre os defensores, laterais, zagueiros, tem Alexandro, Ayrton Lucas, Matias Vinha, Wesley, Guilherme Varela, Danilo, Léo Pereira, Léo Ortiz, Cleiton e João Vitor. Entre os meio-campistas, nós temos a presença de Everton Araújo, Jorginho, Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson, Matheus Gonçalves, Alan Rascaeta e Joshua. E entre os atacantes, nós temos o Alacian, Gonçalo Plata, Michael, Luiz Araújo, Juninho, Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro. Esta é a lista completa dos atletas relacionados para o Mundial de Clubes, ou seja, elenco completo do Flamengo, ainda com a presença do Plus, que foi a contratação do Jorginho, beleza? Então tem um elenco forte, o Flamengo, dá para o Flamengo ir avançando paulatinamente nesse Mundial de Clubes, beleza? E aí, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, a informação que eu recebo é que, evidente, mas eu recebi essa informação de dentro do ônibus do Flamengo, é que o Jorginho simplesmente ficou embasbacado com o show que a torcida do Flamengo viu. E mesmo ele, como brasileiro, ele jamais viu algo parecido com a festa do Flamengo. Ele ficou perplexo com a festa que o torcedor do Flamengo ontem fez, parando completamente as ruas da cidade do Rio de Janeiro com esse Aeroflá, com esse último abraço, afago da torcida. Vão lá, guerreiros, lutem por nós, joguem pelos nossos e conquiste o que for possível, né? Evidente que a gente quer o título do campeonato, mas conquiste o que for possível. Ele se sentiu muito lisonjeado e certamente vai entregar o máximo que pode dentro do campo, dentro do gramado, beleza? O Arrascaeta e o Guilherme Varela não estavam dentro do ônibus, eles já estavam no aeroporto esperando times, porque eles jogaram pelas suas respectivas seleções, a seleção uruguaia e a seleção também a seleção uruguaia, no caso dos dois, né? Mas tinham outros convocados da seleção brasileira, mas esses conseguiram voltar ao CT do Urubu. Não foi o caso de Arrascaeta e Guilherme Varela, que ficaram no aeroporto esperando o time para viajar junto com o time. Existia até uma possibilidade deles irem no voo fretado para os Estados Unidos. Entretanto, não, vamos todo mundo junto, é união, e aí eles esperaram lá e viajaram juntos para cá, nos Estados Unidos, beleza? Após o Aeroflá, teve uma confusão generalizada, com bombas, gás de pimenta. Cara, eu repudio completamente esse tipo de coisa. A gente tinha as 5 câmeras no Aeroflá transmitindo ao vivo, e eu não vi nada o que justificasse a ação da polícia com gás de pimenta, com gás lacrimogênio, bomba. Foi mais para dispersar ali, mas aí você acaba gerando uma confusão, né? Colegas de imprensa relatando muita ardência no olho, no nariz, enfim, mas isso aqui é Flamengo, não tem jeito, é raiz. Mas acabou acontecendo esse episódio aí, né? De confusão ali no finalzinho. Tem muita gente aglomerada, então é até natural. Cara, uma cena épica foi ver
a montoeira de rubro-negro que foi subindo em cima do ônibus da comissão, do ônibus do Flamengo, uma cena linda de se ver. Pedrão, vandalismo, que vandalismo? Isso é amor, rapaz, isso é amor pelo Flamengo. Pedrão, mas veja bem, não pode subir em ônibus, pode ser chato, rapaz. Ali é licença poética, né? Essas fotos elas vão girar o mundo todo, já estão girando jornais internacionais de fora. Lógico, não tem como ser internacional de dentro, não tem como se o cara trabalhar no Brasil, enfim. Estão repercutindo a festa do Flamengo, as fotos estão viralizando nas redes sociais, os vídeos nas redes sociais, algo realmente impressionante. O que o torcedor do Flamengo fez para abraçar o time, para arrumar aqui para o Mundial de Clubes, e que o Flamengo tem uma bostada, né? O Flamengo está chegando, eu estou gravando esse vídeo aqui bem próximo da chegada do Flamengo, e vai ter transmissão ao vivo da Pedrão RNTV da chegada do Flamengo também. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, comemorou a redução das datas do Campeonato Carioca e revelou torcida para que tal medida se estenda até o Campeonato Brasileiro. E José Boto falou o seguinte: espero que todos sigam a onda da Federação Carioca, porque isso vai melhorar e muito a qualidade do futebol brasileiro. O técnico do Flamengo, Felipe Luiz, também foi até a Flamengo TV e agradeceu à FERJ, Federação Estadual do Estado do Rio de Janeiro, pela redução, por diminuir o número de rodadas do Campeonato Carioca 2026 neste novo formato, que contaremos com quartas de final em um jogo, semifinal em 2 jogos e a final do Carioca em apenas um jogo. Felipe Luiz rasgou elogios à Federação do Rio de Janeiro e disse que é isso aí, que eles precisam brigar por um futebol brasileiro melhor. E espero realmente que continue dessa forma o Campeonato Carioca. Ele perdeu, não totalmente o seu valor, mas a importância nos últimos anos, tendo em vista das novas competições, da globalização do futebol, e acaba que você retém muitas datas ali para um período do ano que tem que ser tratado como pré-temporada, como se condicionar fisicamente, enfim. Agora serão 10 rodadas, 10 jogos, 10 datas aí do Campeonato Carioca, beleza? Estrela Amadora rebate nota do Flamengo. E ele fez falar o seguinte: seu presidente parece considerar-se acima da lei. Rapaz, os caras estão devendo e mesmo assim estão chiando. Vamos ler a nota deles aqui. O presidente do Flamengo e o próprio clube parecem considerar-se acima da lei. Na ótica dele, os clubes não deveriam recorrer aos mecanismos legais que têm ao seu dispor para defender os seus interesses. Em contraste, aqui em Portugal, no Estrela Amadora, acreditamos na justiça e no respeito pelas instituições. Não colocamos os nossos interesses pessoais acima da justiça desportiva, nem utilizamos antigos parceiros como um instrumento de manobra para disputas políticas internas. No Estrela Amadora, não estamos focados em eleições e nem guerra de bastidores. Trabalhamos com seriedade dentro do campo e fora dele e assumimos a nossa responsabilidade e profissionalismo. Confiamos que a justiça fará o seu trabalho e aceitaremos a sua decisão sem recorrer à pressão política ou manipulação midiática, como infelizmente tem sido prática do atual presidente do Flamengo. Essa postura pouco dignifica a imagem de um clube que até pouco tempo era respeitado internacionalmente, mas o Flamengo é respeitado internacionalmente. E vocês estão devendo o Flamengo, né? Eu fico impressionado com esse tipo de coisa, com esse tipo de nota. Os caras estão devendo, os caras venderam o Igor Jesus, não pagaram um tostão para o Flamengo. Ele foi vendido para o Estrela Amadora por 2,2 milhões de euros. O Estrela Amadora vendeu o Igor Jesus para os Estados Unidos, para o LAFC, por 4 milhões de euros. E até agora os caras não pagaram um tostão pro bolso do Flamengo. Como é que pode uma porcaria dessa os caras soltar nota ainda com a pachorra de dizer, porque o Flamengo era conhecido internacionalmente, porque tá manipulando. Manipulando estão vocês, que não pagam o Flamengo. O cálculo é simples. Comprou, pagou. Vocês estão dando calote. Vocês são um bando de caloteiro, rapaz. Rapaz, como é que pode uma história dessa? Os caras não pagam. Eu acho que os caras estão na razão. Diego Ribas vê Flamengo competitivo para a Copa do Mundo de Clubes e diz: não somos os favoritos, mas sim, é possível. E ele falou: eu espero um Flamengo, como sempre, muito organizado, muito sólido defensivamente, principalmente em um time que tem jogadores com capacidade de definir a partida em um lance. O Flamengo chega muito bem para esse torneio e, definitivamente, tem tudo para fazer um excelente Mundial. E ele completa: esse Mundial é diferente.
Ele dificulta bastante porque são mais jogos. Você vai enfrentar mais equipes de qualidade durante esse percurso. Eu acredito que o que faz a diferença em um torneio como esse é a concentração no jogo atual. Você não pode se perder com as informações, com o que pode acontecer lá na frente de alguma forma, não estar 100% concentrado e focado no seu adversário. Acredito que o Flamengo tem que ir passo a passo para que possa fazer um bom torneio, disse Diego Ribas. Eu concordo com ele, você tem que estabelecer prioridade. Qual é a prioridade do Flamengo nesse momento? É o Esperance Tunísia. Ah, mas o Chelsea, ele é o Esperance Tunísia. Tem que somar os 3 pontos. Esses 3 pontos, eles impactarão 1000% na classificação ou não do Flamengo, porque é um time que, no meu ponto de vista, vai ser o patinho feio do grupo, e com todo respeito ao Esperance Tunísia, não conheço o campeonato da Tunísia, mas é inegociável os 3 pontos desse jogo contra o Esperance Tunísia, pelo menos eu penso dessa forma, não sei o que vocês acham naturalmente. Pessoal, o jornal Metrópole soltou a seguinte matéria: o Ministério Público denuncia Bruno Henrique do Flamengo por estelionato e fraude em competição esportiva. Segundo os promotores, as mensagens que Bruno Henrique enviou para o irmão avisando que receberia cartão amarelo contra o Santos em 2023 comprometem diretamente o jogador ao vincular a um esquema de manipulação de resultado. Ih, rapaz, olha aí. Agora, cabe à justiça decidir se aceita ou não a denúncia. Se for aceita, o atacante passa a responder como réu no processo criminal. Se a justiça decidir arquivar o caso, Bruno Henrique é absolvido na esfera criminal. No entanto, ele continua sendo investigado na justiça desportiva. Ou seja, pessoal, o Bruno Henrique estava indiciado, agora ele passa a ser denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal. A justiça aceitando, a informação que eu tenho que a justiça vai aceitar, a justiça aceitando esta denúncia, o Bruno Henrique naturalmente vira réu do caso. Vira réu. Isso não significa que ele é culpado. Isso significa que ele vai passar pelo julgamento e aí será decretado culpado ou será absolvido, tá? Ser réu não significa que ele tem culpa. O réu tem direito ao contraditório. Isso é a Constituição brasileira. A ver as cenas dos próximos capítulos, beleza? Vamos lá com a informação de Fabrício Kika. Não existe absolutamente nenhuma chance do estádio do Flamengo ser concluído antes de 2030. Informação do Fabrício Kika, pessoal. Segundo o próprio especialista em estádios e torcedor rubro-negro, que tem lá o seu canal Mundo da Bola, o Flamengo hoje trabalha com estádio nos moldes da Allianz Arena, com cerca de 70 mil lugares. A pessoa vai ter aqueles LEDs todos em volta do estádio. Que loucura seria! O processo de descontaminação do terreno do gasômetro, quando começar, vai demorar aproximadamente 2 anos para ser concluído. Nada poderá ser feito até que esse processo seja finalizado, então ainda vai demorar um bom tempo para a construção do estádio do Flamengo. Tem que remover tubulação, tem que descontaminar o terreno, tem que ver como é que está o terreno, né? Tá sendo feito um estudo em cima daquele terreno, que não à toa se chama terreno do gasômetro, porque tinha um gasômetro ali, então tem componentes químicos ali que precisam ser expelidos, né, naturalmente, daquela região, para que não traga perigos à estrutura e também à saúde dos trabalhadores e dos torcedores do Flamengo quando o estádio estiver 100% concluído. Então tem que ter paciência, tem que ter cabeça no lugar, porque o estádio do Flamengo, acredito eu, que vai acabar saindo. Torcedores do Flamengo protestam contra Gerson e embarque para a Copa do Mundo de Clubes. Com notas falsas de R$3 com o rosto do jogador, rubro-negros cantam: "Ei, Gerson, vai se ter. O meu Flamengo não precisa de você", com mensagem em cartazes chamando Gerson de traidor, torcedor rubro-negro. Pois é, muito hostilizado foi o meio-campista do Flamengo, que deve seguir para a Rússia e jogar pelo Zenit Moscou. E aí, meu parceiro e minha parceira rubro-negra, a informação que chega do GE. Globo é que o Flamengo e o Gerson podem travar uma briga na justiça. O Flamengo acionar uma cláusula que cobre
cobra o valor restante do contrato de direito de imagem, cerca de 40 a 50 milhões, em caso de rescisão unilateral sem justa causa. Mas o staff de Gerson e Zenit entendam que não precisam pagar nada além da multa rescisória. Olha aí, a briga judicial não impediria a saída do jogador do Flamengo para o Zenit. Em caso de vitória na justiça, o Flamengo receberia no futuro o valor da cláusula. Mas agora você vê Ítalo indo para um posto de processado do Flamengo entrar na justiça porque não pagou tal valor ao Flamengo. Olha que gestão terrível de carreira, de idolatria que naturalmente ele tem por parte da torcida do Flamengo. Pelo que tudo indica, o Gerson, na realidade, não sei até que ponto ele queria uma valorização com aquele pedido de renovação de contrato. Acho que ele queria ali uma facilitação para ele sair, né? Que reduziram a multa, naturalmente ficou facilitada a saída dele do Flamengo. E aí o torcedor, não vou generalizar, mas boa parte está revoltada com isso. Há quem diga dentro do clube que o Marcão ainda estaria chateado com aquela declaração do Bab que chamou ele de atleta Marcão. Eu sou cético quanto a isso. Eu acho que ele quer sair mesmo, porque vai ganhar o triplo na Rússia, por mais que seja um país em conflito nesse momento, e que diminua naturalmente as chances do Gerson ir para a Copa do Mundo de 2026. Ou não também, né? O Ancelotti deu aquela entrevista, certamente o Gerson já tentou sondar alguma coisa em relação à ida dele. Mesmo que o Zenit pague os 25 milhões de euros, o Flamengo vai acionar a tal cláusula, que é referente aos direitos de imagem do contrato, e já avisou o Zenit sobre isso. Se o Flamengo entrar na justiça e ganhar o processo, o Gerson pode render um total de 31 milhões de euros para o Flamengo. Na verdade, quase 32. 31 milhões e 300 mil euros. O pai do Gerson, frente a toda essa repercussão negativa, publicou o seguinte, através das redes sociais. A seguinte frase: noite linda, às vezes o nosso silêncio é o nosso juiz. Falou o Marcão, publicando uma indireta aí para a situação, né, que passa, né, o seu filho e ele naturalmente pelo Flamengo. O que você acha disso? Deixa nos comentários, se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras. Rapaz, eu sou Flamengo desde que me entendo por gente. Já vi esse clube passar por altos e baixos. Já vibrei com o gol do Pet em 2001. Já chorei com aquele título da Libertadores em 2019. E agora tô aqui, vendo essa bagunça toda, esse furacão de emoções que é torcer pro Mengão. Primeiro de tudo, deixa eu falar do Gerson. Pô, tu era o coringa da nossa torcida. Ídolo, identificado, jogava com raça, com sangue no olho. Aí do nada, num momento chave, na véspera de um mundial de clubes, vem com essa? E ainda com cartaz da torcida te chamando de traidor. Olha, isso pra mim doeu. Não por ser a primeira vez que um jogador sai assim. Já vimos outros ídolos irem embora. Mas porque do Gerson a gente esperava mais gratidão, mais verdade. E se for verdade mesmo esse papo da cláusula de imagem, de meter o pé sem pagar tudo. Aí, meu amigo, o Flamengo tem mais é que botar na justiça mesmo. Clube tem que se respeitar. Agora, sobre o Bruno Henrique, cara, esse aí é guerreiro. Mas se o Ministério Público tá com denúncia séria, tem que apurar. Se for inocente, beleza, a gente abraça. Mas se tiver errado, tem que pagar. Flamengo é grande demais pra se misturar com coisa errada. A gente quer título, mas quer com dignidade. E mesmo com toda essa confusão, esse time ainda tem força. A festa do Aeroflá, meu irmão, arrepia só de lembrar. A nação rubro-negra parando o Rio de Janeiro, empurrando o time pra esse Mundial. O Jorginho ficou de boca aberta. E como não ficar? Aquilo ali é amor, é paixão pura. Pode ter sido vandalismo pros outros, mas pra gente aquilo é entrega. O cara que sobe no ônibus, que canta, que chora, esse aí representa o verdadeiro Flamengo. Sobre o estádio, é triste saber que não sai antes de 2030. A gente merecia nossa casa. Merecia ver a nação em um caldeirão só nosso. Mas se vai demorar, que seja bem feito. Que venha moderno, gigantesco, à altura da nossa paixão. Enfim, meu irmão, minha irmã, esse é o Flamengo. É caos, é glória, é confusão e alegria tudo junto. E por mais que tenha jogador saindo pela porta errada, denúncia, calote de time português, nada vai apagar essa chama. Enquanto existir um rubro-negro com o peito aberto e o grito na garganta, o Flamengo vai seguir gigante. SRN sempre. E vamos pra cima no Mundial, porque a gente acredita.